Nesta videoaula vamos continuar falando sobre funções. Vamos falar inicialmente sobre esta seção aqui 1.2 do livro sobre modelos matemáticos. Vou explicar brevemente o que é um modelo matemático e depois vamos dar alguns exemplos. Então, um modelo matemático consiste no seguinte: nós temos um problema no mundo real. Esse problema no mundo real, normalmente, a maneira de você tentar entendê-lo é através da matemática. Então, é através de uma formulação matemática. Ou seja, essa formulação normalmente consiste de algumas equações matemáticas, envolve algumas funções, mas o mais importante, é importante que essa formulação matemática consiga prever, fazer previsões sobre o que vai acontecer e essas previsões podem ser contrastadas com o mundo real para ver se funciona ou não. Um exemplo disso por exemplo, um modelo matemático para entender o movimento dos planetas. Então, durante muitos séculos foi feito foram feitas observações sobre o movimento dos planetas, em particular sobre Marte. Tem um astrônomo dinamarquês chamado Tycho Brahe. Vocês encontram ele no Wikipedia. Vou colocá-lo por aqui. Acho que se escreve Tycho. Astrônomo dinamarquês do século XVI. Ele fez muitas observações sobre o movimento de Marte. Na época, não sei se tinha ainda o telescópio, mas bastantes observações bem detalhadas. E depois essas observações foram usadas por Kepler para encontrar as primeiro modelo matemático do movimento dos planetas. Kepler foi o primeiro que observou digamos assim, o primeiro cientista que elaborou um modelo no qual o Sol está no centro do sistema solar e a Terra gira em torno do Sol, embora isso já muita gente sabia na época. Mas ele conseguiu formalizar um pouco melhor as leis e as observações de Tycho Brahe. Tycho Brahe era um sujeito que tinha perdido um pedaço do nariz durante um duelo. Quando era muito jovem, ele perdeu um pedaço do nariz e ele usava uma prótese de ouro ou de cobre aqui no nariz. E existe a especulação de que Kepler poderia ter envenenado Tycho Brahe para ficar com os dados que ele tinha sobre o movimento de Marte, mas isso não está comprovado que Kepler fez isso. Mas existe a especulação agora porque foi encontrado muito mercúrio no cabelo de Tycho Brahe, depois feita uma exumação do cadáver. Bom, esse é um fato, então, mas o fato é que, bom, tem os movimentos dos planetas, você precisa ter um modelo matemático para isso. Então, depois de Kepler veio a Sir Isaac Newton, né? Se vocês conhecem, Isaac Newton, no século XVII, mais ou menos em torno do ano 1660, Newton, muito jovem, criou a teoria de gravitação, na qual é uma teoria matemática que explica o movimento dos planetas. Explica matematicamente o movimento dos planetas e permite fazer previsões. Por exemplo, permite saber quando o cometa Halley vai voltar, permite saber em que ponto vai estar um planeta em determinado momento e efetivamente as observações, essas previsões coincidem perfeitamente com as observações. Isso fez de Newton um dos maiores cientistas da humanidade. Mas o modelo matemático de Newton é apenas um modelo matemático, não é a realidade. O próprio Newton sabia disso e ele sabia, por exemplo, que se não existe nada entre o Sol e a Terra, como pode existir uma força? O modelo matemático de Newton fala em uma força chamada força de gravitação. Mas se não há nada conectando esses dois corpos, como um pode puxar o outro? Isso Newton não sabia e até hoje é matéria de debate.
Mas o modelo matemático não tem que ser a realidade. O modelo matemático bonito funciona, faz previsões, tal, e, e funciona. E funciona com base em equações matemáticas. Bom, mas então, aqui, nosso caso é muito mais simples. Para começar, queremos entender, eh, algumas coisas simples. Então, vamos começar com o modelo linear. Então, que queremos dizer com modelo linear? Então, observen aqui. Quando falamos em modelo linear, queremos dizer que o gráfico da função é uma linha reta, como neste caso aqui. Nós já falamos em uma aula anterior sobre a equação da linha reta. Eu quero que vocês assistam esse vídeo se não assistiram, ou aprendam de outra fonte sobre a equação da linha reta, inclinação e intercepto. O que caracteriza a equação de uma linha reta é que a velocidade é constante. No seguinte sentido, se o eixo x é o tempo, fosse o tempo, e se o eixo y fosse distância, uma linha reta significa velocidade constante. Ou seja, velocidade constante significa que cada x unidades de tempo, o corpo faz y unidades de distância. Sempre. Se você faz 2x unidades de tempo, ele faz 2y distâncias. A velocidade é constante. Tá? Ou 3y distância. Bom, mas então, o que caracteriza é o que vemos aqui. Esse conceito de velocidade constante pode ser formulado assim. Vamos dizer que, então, a velocidade constante significa que a inclinação é constante. A inclinação de uma linha reta é dada assim. Faça qualquer triângulo aqui com ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus. A inclinação é altura sobre base. Bzinho sobre A. E não importa o triângulo que você tomar. Se você toma um triângulo maior, esse quociente vai ser igual. Tá? Esse quociente vai ser igual. E esse quociente vai ser, se isto é distância e isto é tempo, distância sobre tempo é velocidade. Significa que a velocidade é constante. Tá bom? Então, o que caracteriza a equação de uma linha reta é que a velocidade é constante. O que ele chama aqui taxa constante é velocidade. Vou deixar para vocês lerem com cuidado, então, esta parte do livro para quem não está inteirado, ou assistirem no vídeo sobre a equação da linha reta, tá? Então, um exemplo de modelo, de modelar algo com uma linha reta, com uma função linear, é, por exemplo, a temperatura. Sem entrar em os detalhes, tá? Vamos supor que a temperatura do ar, vou simplificar o que está escrito aqui neste exemplo aqui, tá? Vou simplificar e contar para vocês vão ler no livro com cuidado o que está aqui. Como este vai ser um vídeo longo, um pouco longo, então estou indo rápido. Mas estou simplificando. Então, a ideia fundamental é que a temperatura, na medida que vocês sobem na atmosfera, a temperatura diminui. Até lá onde os aviões voam, a temperatura é muito baixa. Então, vamos supor que essa temperatura diminui linearmente, que é o que está aqui em cor. Vamos supor que esse modelo é linear. Então, a temperatura diminui a uma velocidade constante. Tá bom? Então, o modelo diz que no solo, a temperatura no solo for de 20 graus. Então, vamos antes de começar aqui, vamos colocar nomes às variáveis. Vamos colocar T grande, é temperatura. Tá? Temperatura da atmosfera em centígrados, graus centígrados. E vou usar um Hzinho que é altura. Isto em quilômetros. Isso vai ser importante em quilômetros. Então, esse 1 que aparece no gráfico é 1 quilômetro, tá? Isso aqui está em quilômetros. O eixo das abscissas. Bom, então, vamos supor o modelo que vamos usar é que a T é linear, vamos escrever assim. A temperatura varia linearmente.
Isso significa que como função da altura. Essa é a hipótese do modelo que T é linear como função da altura. Então, isso significa que a temperatura vai depender da altura, entre parênteses. Altura vai ser a variável independente e altura a variável dependente. Isso vai ser uma constante, que é a inclinação pela altura, mais outra constante. Tá bom? A e B são constantes. Aí o que varia é a altura. Tá bom? E temos que encontrar A e B. O que sabemos é que T de 0 é 20 graus centígrados. Mas se eu calculo, isso dá A por 0 mais B. Então dá B. Conclusão, B é 20. Concluímos que B é 20 nessa equação. Achamos a constante B. Agora queremos achar a constante A. Então lembrem aqui que nós tínhamos que T era A por altura mais B, mas sabemos que B é 20. Para poder achar A, precisamos uma informação mais sobre como varia a temperatura. E essa é dada aqui. Ele nos diz que a temperatura a uma altitude, ou seja, um Hzinho de 1 km é de 10 graus. A 1 km é 10 graus. Então, isso significa que se eu tenho a temperatura em 1, isso vai dar 10 graus centígrados, mas pela fórmula isso vai dar A por 1 mais 20. Tá? Daí sai que A é 10 menos 20, que é igual a menos 10. Tá? Isso nos dá que a temperatura, como função da altura, é menos 10 vezes a altura mais 20. E esta é a fórmula que ele está usando. Que é o que aconteceu aqui. Então, observem que esta vai ser com essas duas informações apenas, calculou a temperatura em solo e calculou a temperatura a 1 km. A 1 km dá 10, que é isto aqui, né? Vamos aqui, 1 km dá 10. Tá bom? Então, observem que a temperatura a cada quilômetro desce 10 graus. Ou seja, se aqui avançou 1 km, estava em 20 e foi para 10. Desce 10 graus. Isso é velocidade constante. Em outro quilômetro, a 2 km, ela desceu 10 mais 10. 20. Ela está em 0. Ou seja, 2 km de altura, a temperatura já está em 0. Tá? Isso é velocidade constante, com o qual a temperatura varia. Então, só para... então, aqui o caso foi encontrar a equação de uma linha reta, dados os dois pontos, encontrar a equação de uma linha reta. Isso nós aprendimos a fazer naquele vídeo passado. Agora, aqui não vou fazer nada, só vou comentar que quando você toma dados sobre vários fenômenos, às vezes fenômenos químicos, fenômenos de algum tipo, aqui é a concentração de carbono, de dióxido de carbono na atmosfera. Esses dados muitas vezes ficam alinhados em uma linha reta. Tá? E então a gente tem um método chamado método, aparentemente numa linha reta. Essa linha reta, a gente tem que encontrar a melhor linha reta que aproxima esses dados. Existe um método chamado método dos mínimos quadrados. Apagar isso aqui. Para encontrar a melhor reta que aproxima esses dados, tá? O que eu quero pues, ressaltar é que, bom, os dados se alinham em uma linha reta e a gente tem que encontrar essa linha reta. Então, o fenômeno varia linearmente. O modelo seria linear. Bom, existem modelos polinomiais. Vamos falar sobre polinômios. Agora, saindo um pouco da questão dos modelos.
Bom, o que é um polinômio? Então, um polinômio é uma expressão desse tipo aqui, tá? Una constante por x a n más otra constante por x a n menos 1 más una constante por x más una constante a 0. Este, por exemplo, é um polinômio, tá? O grau do polinômio, tá? É o... Bom, aqui só para seguir o livro, os coeficientes a n menos 1, a 2, a 1, a 0, estes coeficientes são chamados de coeficientes, perdão. Os a n são chamados de coeficientes e o grau do polinômio é o n, o grau do polinômio é o maior expoente aqui, tá? A n não pode ser 0. Se este cara não é 0, o grau aqui é n. Por exemplo, este é um polinômio de grau 6. 6. Observen que os coeficientes são números reais. Por exemplo, raiz de 2, 2 quintos, menos 1, 2. Os coeficientes são números reais em geral. Tá? E nós vimos alguns polinômios já. Um polinômio de grau 2, um polinômio de grau 2 aqui. Como este ou como este. Funções polinomiais já vimos, nós vimos a função quadrática em um dos vídeos passados. A função cúbica. Isto é uma função de grau 4, observem no gráfico. Isto é uma função de grau 5. Tá? Aqui, de grau 5. Vocês podem plotar ela no Wolfram Alpha. Plotar polinômios e ver que são dessa forma. Um exemplo clássico de um modelo de algo que varia polinomialmente é o seguinte. Se você, o que acontece neste exemplo 4 aqui, ele está em cima da torre CN em Toronto, Canadá. A torre CN que tem 450 metros em Toronto, Canadá. E joga uma pedra de lá. Ele fala aqui que a pedra é solta, a bola é solta, mas na verdade ela jogou a bola. Eu sei disso pela equação que ele achou aqui. Ele jogou uma bola de lá e mediu a bola caiu assim, né? Mediu em vários pontos, mediu o tempo que levou a bola a passar por esse ponto, tá bom? Isso que está aqui. Não, perdão. Estas são as medições. Então, aqui estão os tempos e aqui a altura em que a bola estava, tá? Y eso se ubican en una curva así. Resulta que existe un método llamado métodos mínimos cuadrados que permite achar a melhor função quadrática, uma função de grau 2, que aproxima esses dados. E resultou ser esta aqui. Então, significa que essa bola caiu seguindo uma função quadrática, a altura como função do tempo é quadrática. A bola caiu assim, né? A bola não caiu assim. Tá? A bola cai assim. Mas aqui estamos colocando tempo e altura. Então a bola faz assim. Porque o tempo está passando nessa direção. Mas a bola está caindo assim. Bom? E isso é bem sabido que é quadrático. Tá? A gente vai aprofundar isso em algum momento. Mas com esta equação você consegue saber, digamos, o tempo que leva a bola para tocar no chão. Quando a bola toca no chão, a altura é 0. Nesta equação. Então, igual isso a 0. Igual a 0. E usa a fórmula quadrática para tentar encontrar o 0 e acaba achando 9,67, que são mais ou menos 9,7 segundos. Uma bola, então, relativamente pesada, perdão, uma bola de ferro levaria em torno de 9,7 segundos para cair 450 metros. Claro que aqui, na verdade, essa bola foi solta com uma certa velocidade para baixo. Mas não vamos entrar no ponto. O ponto é que isso foi descoberto ainda por Galileu Galilei, que a distância percorrida pela bola caindo como função do tempo era uma quadrática, uma função de grau 2. Então, modelo quadrático. Bom, vamos falar sobre potências. Funções potências. Funções potências, uma função potência é uma função desta forma aqui,
f de x igual a x elevado a é constante. Tá? Isso é chamado de uma função potência. A é constante. Então, começamos com o primeiro exemplo. A é um inteiro. Por exemplo, x a 1 é esta linha reta, y igual a x. X al cuadrado, a função y igual a x al cuadrado é uma parábola com a igual a 2, com a igual a 3, com a igual a 4. E lembrem que eu dividi isto anteriormente. Esta função é ímpar e esta função é par. Esta volta a ser ímpar e esta par. Mas o que significava par e ímpar? Par significa que f de x é igual a f de menos x. Tá? Significa que a altura da função aqui e aqui é igual. Aqui está x e aqui está menos x. Isso significa par. Ímpar significa que a altura aqui e a altura aqui não são iguais em modo. Então significa que f de x não é igual a f de menos x. Tá? Aqui está x e aqui está menos x. Não são iguais, mas tem só sinal contrário. Uma é para cima e outra é para baixo. Tá bom? A ver, o que eu fiz aqui? Não sei. Pulei no livro. Onde eu estava, meu Deus? Acho que aqui, não. Estava aqui. Então, voltando aqui ao ponto, o que está acontecendo é que a função par ou ímpar significa isso, que falamos na aula passada, tá? Mas aqui são exemplos de x elevado a com a inteiro, que são polinômios. Estes exemplos são polinomiais. Aqui temos mais exemplos de funções polinomiais. Este exemplo só ressalta, aqui são pares, porque são potências pares, e aqui são ímpares. X al cubo, x a 5, são ímpares. Só o livro aqui ressalta, se vocês leem com atenção aqui, o seguinte, que se eu tenho que x é positivo, y é positivo, e ambos são menores que 1, tá? Então x e y estão por aqui. Vamos trazar uma linhazinha por aqui. Aqui está 1. Então, por aqui está x e por aqui está y. Tá bom? E aqui está 1 na linha verde. Se isso acontece, então, o que acontece é que x al cuadrado é menor. Aqui eu vou corrigir porque estou fazendo com uma perdão, porque na verdade não é isso que eu quero falar. Desculpa. O que está falando é o seguinte. Perdão. Que se x está entre 0 e 1, x é positivo e é menor que 1. Tá? Isso implica, então, x al cubo é menor que x al quadrado, que é menor que x. Tá? Ou seja, dentro entre 0 e 1, as funções x al cubo, aqui temos x a 6 é esta verde, é a mais baixa. Aqui está a mais baixa. X al quadrado é azul e x a 4 é vermelha. X a 4 é maior que x a 6 e x al quadrado é maior que x a 4. Tá bom? Isso é um detalhe importante para ter em consideração que isto aqui, vou apagar só isto aqui, que então, se x está entre 0 e 1, na verdade aqui estará um x entre 0 e 1, então x al quadrado é maior que x a 6. Tá? Que é o que está escrito aqui.
põe detalhes só, e o livro, neste parágrafo aqui, fala sobre isso, tá? Mas outro tipo de função potência é quando A é 1 sobre N e N é um inteiro positivo. Por exemplo, aqui ele trabalha 2. Quando N igual a 2, x igual a 1 meio é a raiz de x, tá? Então, aqui temos x igual a 1 meio, que é a raiz de x. Então, observen que já vimos que, por definição, x elevado a 1 sobre n é igual a raiz enésima de x. Tá? Isso em geral para x positivo, mas quando está definido, às vezes não está definido. Tá? Por exemplo, se eu tenho menos 3 a 1 meio, não está definido, porque seria a raiz quadrada de menos 3, que não é um número real. Não é real. É um número complexo, mas não é um número real. Então não está definido. Mas, então, as funções, a função raiz de x está definida em zero infinito, que tem este gráfico. E a função raiz cúbica, que é x a 1/3, essa sí está definida para todo número real y tem este gráfico. Tá? Esta inversa a inversa de x al cubo é raiz cúbica de x. X al cubo tem um gráfico parecido, mas virado, né? Então, deixo para vocês dar uma lida nessa parte. Aqui estamos só estamos pontuando o que é importante vocês darem uma lida, uma estudada, tá? Bom, temos a função recíproca quando A igual a menos 1. Quando A igual a menos 1, temos a função f de x igual a x a menos 1 ou f de x igual a 1 sobre x. Tá? Bom, como fala aqui no parágrafo, esta situação acontece quando você tem duas variáveis amarradas. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplinho. Se eu tenho um quadrado de lados x e y e a área é fixa, a área é 10, sempre. Então, eu sei que a área, que é 10, é x por y, certo? Daqui sai que y é 10 sobre x. Tem que ser, certo? Então, isso significa que y e x están relacionados por una proporción inversa. Son inversamente proporcionais, como está escrito ali. Ou seja, que se eu faço o x muito grande, para permanecer área constante, o y tem que ficar muito pequeno. E se eu faço x muito pequeno, o y vai ficar muito grande. Tá? Isso significa que essas quantidades estão em uma proporção inversa. Existem outros exemplos, como o volume que ocupa um gás em função da pressão. Se você diminui a pressão dentro de um gás, ele se expande. Se aumenta a pressão, o volume contrai. Então, pressão e volume estão relacionados de forma inversa, tá? E o gráfico da função 1 sobre x, que é importante sempre tê-lo em mente, tá? Ele chama isso de função recíproca. Bom, aí eu acho... Bom, só para um comentário, existem as funções racionais. Uma função racional é simplesmente o quociente de dois polinômios. Quociente de dois polinômios. Polinômio em cima, polinômio embaixo. Tá? Essas funções têm gráficos como este, e nós vamos ver isso no curso de cálculo. Essas funções vão ter o que chamamos de assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Assíntotas verticais e horizontais, isso vai ser visto no curso. Observen que as assíntotas verticais acontecem neste gráfico quando x é 2 e menos 2. Porque é quando este cara vale 0. Quando esse denominador é 0, essa função não está definida, não tem nenhum valor, e aí é onde acontecem as assíntotas. Tá bom? Então, as funções racionais são simplesmente quocientes de polinômios e elas são importantes também. As funções algébricas
Son funciones que pueden ser construidas por medio de operaciones que se llaman operaciones algébricas. Las funciones algébricas son funciones que pueden ser construidas por medio de operaciones algébricas, que son adición, sustracción, multiplicación, división y raíces. Si la función es construida usando sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y raíces, como son estos ejemplos aquí, la función es dita algébrica. Tá? Aqui tem alguns exemplos de funções algébricas. Vocês já veem os gráficos delas como são. Então, as funções algébricas são os polinômios, funções racionais, funções com raízes. As funções não algébricas, vamos ver algumas no próximo vídeo, que são seno, cosseno, depois veremos exponencial e logaritmo. Essas quatro não são algébricas, tá? Pertencem a outra categoria. No próximo vídeo, iremos ver a função seno e cosseno e tangente. Bom, vamos deixar por aqui então.